Bem-vindos a mais um episódio do Neurotelas Podcast, um programa criado para gente conversar sobre saúde mental, nosso relacionamento com a tecnologia e comportamento da sociedade. E hoje eu trago uma convidada muito especial, Simone Seman, psicóloga, consteladora, com experiência de mais de 21 anos em terapias, e ela vai conversar conosco hoje, falando vários assuntos, entre eles sobre o Setembro Amarelo, sobre saúde mental e sobre o comportamento geral da sociedade. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Edu? Muito obrigado por esse convite. Eu fico bem feliz de poder estar aqui contribuindo aí com esses temas tão relevantes, né? É um prazer enorme te ter aqui como convidado e fazer essa troca que nós vamos fazer hoje, né? E Simone, conta um pouquinho da tua trajetória como profissional da terapia, da psicologia, com esse olhar para a saúde mental. Então, Edu, desde muito novinha, né, que eu fui encantada por o trabalho em ajudar pessoas, né? Eu, desde muito cedo, eu gostava de estar sempre me sentindo útil e ajudando as pessoas nas suas dores mais profundas, sair fora daquele padrão, né? E eu começo a trabalhar na área da saúde. Primeiramente, né, eu tenho uma jornada no ambiente hospitalar, na minha primeira profissão, que é na área da enfermagem. E de lá eu fui buscar o meu sonho, que era trabalhar através da psicologia. Então, no ano de 2000, eu ingresso na faculdade de psicologia e de lá para cá eu nunca mais parei. Fui cada vez mais me especializando, me especializando. Hoje eu sou psicóloga especialista em saúde mental e atenção psicossocial, então sempre com aquele olhar bem abrangente para a sociedade como um todo e desbravando todas essas conflitos e complexos humanos, né? Que nós não Uhum. somos uma coisa só, nós somos um aglomerado de situações. Então esse olhar bem integrativo, bem global, que é o meu diferencial. Ótimo, realmente nós somos uma profusão de emoções, né? Uhum. E como é que tu enxerga hoje, Simone, na profissão, com toda essa profusão tecnológica, com esses conflitos sociais que diferem muito da forma como nós estudamos anteriormente, né? É tudo muito novo. Como é que tu enxerga, vamos dizer aqui, um novo paciente hoje? Que demandas ele tem trazido? Então, são 2 décadas, né? Mais de duas Uhum, décadas nessa jornada. No início da minha carreira, eu observava os clientes vindo trazendo queixas bem mais concretas. Era uhum, assim, eu vivi esse drama na minha vida, ou esse trauma pontual, e aí eu estou em sofrimento por causa dessa situação. Hoje, com o advento, né, dessas tecnologias que em menos de 2 décadas a gente teve grandes explosões, ou 3 décadas por aí, nós somos da geração que atravessou a era uhum, do analógico para o digital, então a gente é daquela época ainda, do analógico, e hoje vivemos a era do digital. uhum, A gente é a única geração que habita o planeta hoje que teve essas duas experiências. Depois de nós, não vai ter mais aquela uhum. experiência mais Sim. materialista, mais concreta. Então, hoje, o perfil dos clientes que chega são dores muito para dentro. É o como eu lido com aquelas coisas que chegam até a mim. Então, é uma elaboração mais complexa ainda, porque não era só, fui abandonado e estou em sofrimento. Perdi algo e estou enlutado, né? Tinham Uhum. coisas mais Mais concretas. objetivo. Hoje, o drama ele está interno e potencializado. O drama Uhum, humano. uhum, Então, a partir disso, a gente vai abrindo mais leques de complexos humanos, ou seja, aonde que está a origem dessa dor e como eu lido com as questões que estão me deixando doente, e muitas vezes a gente nem percebe, né, Edu? uhum. Então, Isso. agora está mais desafiador, porque a gente tem uma sobrecarga de informações,
o acesso a milhões de conteúdos ele é muito mais fácil, porém mais superficial. A gente tem mais coisas chegando o tempo inteiro até nós, só que sabemos cada vez menos lidar com aquilo que chega. Exato. Essa é a minha percepção. E por Sim. isso até adoecemos em maior profundidade, eu diria. Sim, então a gente pode dizer que hoje em dia a sociedade, por algum motivo, por alguma construção ou desconstrução, em geral não está sem a intimidade com as próprias emoções. Sim, a gente está vivendo esse distanciamento da área afetiva, afetiva emocional, entende? A gente está se desconectando cada vez mais. Não é que a gente não está sabendo lidar, mas a gente não está sabendo elaborar isso, entende? As dores são as mesmas de sempre, ela é intrínseca ao ser humano, mas a gente não dá conta de se dar permissão de Sim. sentir um luto, uma perda, um desafio, uma rejeição, uma dor do abandono, e a gente fica remoendo aquilo, sabe? E quanto mais tempo tu demora nessa prisão, nesse cárcere, mais adoecido vai ficando o ser humano. Sim, exato. Entende? E a gente chega aqui em situações, né? Hoje, esse mês é um mês bastante significativo para a saúde mental, né? Que é expressado pelo Setembro Amarelo. Por que que o Setembro Amarelo ele é tão necessário, vamos dizer, a divulgação dele? Porque mesmo depois de quase uma década, né? Ou quase uma década de campanhas, a sociedade ainda precisa desse motor ou de motores assim para olhar para a própria saúde mental. Como é que tu enxerga esse comportamento da sociedade? Todas essas campanhas, elas nos convidam a parar. Não é só no mês de setembro que há um boom dessa temática, né, da finitude da vida, da ideação suicida. Ela está sempre, 24 horas, em toda a história da humanidade. Mas por que a gente tem que parar e receber esse convite de olhar para isso com maior ênfase e maior propriedade? Porque a cada 20 segundos tem um ser humano indo embora da vida. Em todo o planeta Terra. Não tem raça, não tem cor, não tem classe social, não tem diferença. A dor ela está dentro do ser humano. Então, essa campanha é um convite de a gente parar tudo na nossa vida, nem que seja 1 hora por dia ou por semana, e olhar para dentro de ti e dizer assim, como é que eu estou levando a minha vida? Porque a gente adoece, né, Edu? Nós que somos especialistas da área mental, no piloto automático, Sim. sem se perceber. Não é que um dia tu vai no médico e tu descobre um diagnóstico de um câncer ou de uma depressão, que está lá na classificação do manual de doenças, né? Mas ela leva muito tempo para ir se instalando gradativamente e a gente não percebe. Eu não sei que dia que eu comecei a desenvolver um câncer. Qual foi o dia que eu comecei a ter a minha depressão ou a minha crise de ansiedade? Alguns pacientes vêm quando é uma síndrome de pânico ou um estresse pós-traumático, contando, foi naquele dia do acidente, naquele dia que eu sofri tal Tem um violência, referencial. tal agressão que eu comecei. Mas antes disso eu já era um pouco ansioso, eu já era um pouco depressivo. Então foi até antes. Aquele advento ele vem para potencializar uma predisposição, às vezes, que a pessoa já tinha. Então essas campanhas, elas são um convite. Pare tudo na sua vida, olhe para dentro de você e veja como é que tu está levando a tua vida. Como é que tu lida quando chega uma notícia boa, quando chega uma notícia ruim, quando chega um desafio. Poxa, perdi o emprego, e agora? Perdi o meu relacionamento, e agora? Veio alguém da minha família e sofreu um acidente trágico. Como que eu lido com isso? Se a gente não tem uma estrutura psíquica, emocional, bem trabalhada para dar conta das adversidades que sempre vão chegar na nossa vida, a gente vai adoecendo. Por quê? Porque a gente não sabe como modelar as nossas emoções diante das adversidades da vida. E todos nós vamos passar, vez ou outra, por um convite
a dizer, e agora? Como que tu Uhum. lida com isso? Exatamente. E, por exemplo, no consultório, né, quando a pessoa chega a procurar, né, a nos procurar para psicoterapia, já deu uma caminhada muito grande, né, que foi o processo decisivo. Mas o que antecede a isso é o que preocupa. É porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade para falar do seu sofrimento emocional, seu sofrimento psíquico. Que sinais de alarmes, que sinais assim que a família pode perceber, família, amigos pode perceber, que podem ser cruciais para despertar ali aquele sentimento de não, preciso ajudar essa pessoa. Tem sinais que a gente consegue identificar como é que isso se manifesta. Tua pergunta é excelente. Parabéns pela pergunta, porque assim, principalmente hoje nos jovens e nas crianças, né, Edu? Eu tenho uma frase que eu acho que essa frase a gente tem que eternizar ela, que é assim: todo excesso de qualquer coisa esconde uma falta muito grande. Uhum. Então, se uma pessoa, por exemplo, fica muito tempo trancada num quarto, dentro de casa, mas o dia inteiro, o tempo todo, o que que esse jovem, essa pessoa, está querendo comunicar? Um isolamento afetivo, social muito grande. Ou então um excesso, tudo muito exacerbado, tudo muito, sabe? Muita euforia. Eu preciso sempre Uhum. sair de casa, seja para uma festa, para uma balada, para o trabalho. Não consegue ficar parado ou não consegue ficar um minuto sozinho. Todo excesso de qualquer coisa, as compulsões, os vícios, o desespero, a angústia, até o falar compulsivamente, tudo isso são sinais de que algo ali não está muito funcional, não está Uhum. muito saudável. Uhum. Então, quando a pessoa se isola demais ou se agita demais, um silêncio muito grande de um jovem, de uma criança, ah, não, a mãe e o pai penso assim, poxa, tá o dia inteiro quietinho lá no quarto, com o celular na mão, tablet, não incomoda. Meu filho fica lá o dia inteiro, a noite inteira, não está na balada, não está no perigo. O perigo está ali dentro do quarto e a gente não sabe. Uhum. Tá aí uma série bem polêmica da atualidade, que é a série Adolescente, Adolescência. que fala isso, um Uhum. jovem com N problemas ali, trancadinho dentro de casa, bom menino, bom filho, educado, ia para a escola, cumpria tabela, boas notas. No entanto, algo estava acontecendo de forma silenciosa e ninguém percebeu. Nem a escola, nem a sociedade, nem a família, nem os pais. E ali estava uma criança com grandes problemas Uhum. psicológicos, mentais. E a Sim. gente não percebe, Edu, porque é tudo muito sutil. Eu digo que a linha entre a saúde e a doença é uma linha tênue e invisível. Ela é muito fininha, quase que imperceptível. Então a gente não sabe até que ponto eu estou caminhando dentro do arcabouço da saúde e até que ponto eu já estou adoecendo e nem me percebo. Então, esses são alguns dos sinais de alerta que a família tem que ficar atenta. Uma Uhum. pessoa agitada demais, inquieta demais, com muitas compulsões, com muitos desejos, muitas Uhum. coisas, ou isolada, extremo, os dois polos têm doença aí para ser olhado. Sim, e tu falou num ponto bem importante, que é um dos temas principais da nossa ideia do podcast, que é levar essa conscientização sobre o uso de tecnologia. Né? Uhum, Então, falou da série adolescência, da criança que está lá no quarto com aquela sensação de que está tudo seguro, meu filho está em casa, está tudo certo, uhum, mas como a gente sempre fala, né, a porta do adolescente, a porta do quarto do adolescente fechada é uma janela para o resto do mundo. E o que que tem no resto do mundo? Né? Como é que tu enxerga hoje esse comportamento, principalmente dos pais, de fornecer essa privacidade para os adolescentes, para crianças e adolescentes, né? É necessário esse excesso de privacidade mesmo, porque a privacidade é só dos pais para o filho. Ele está lá sem privacidade nenhuma dentro de uma rede social. uhum. Como é que isso hoje tu indicarias, até como dica, né, para as famílias, o comportamento disso com os pais em relação aos filhos?
Então, o que que acontece? Hoje tudo é muito protegido, né? Pela lei Uhum. da criança, do adolescente. Sim. Ah, se o pai faz uma invasão, ele tá. Mas assim, eu acredito muito numa coisa, que é o poder de autossuficiência e de autoconhecimento. Uma criança e um jovem, ele ainda não se autogere na vida. Uhum. Ele não se autossustenta, ele não sabe se autogerir, ele não consegue prover a sua própria vida, a sua própria sustentabilidade. Então, enquanto a pessoa não souber dar conta da própria vida, ela deve sim satisfação aos provedores, aos pais, a quem está ali nutrindo essa criança, esse jovem, esse adolescente. Então, assim, e tudo é o modo como a gente conversa, o modo como você educa os seus filhos, o modo como você dá limites, né? Chega casos todos os dias lá no consultório de pais desesperados que os filhos passam a noite em claro, nas telas, nos jogos. Os jogos, existe ali, eu sempre digo, o bem e o mal, e tu não tem ainda nível de consciência para distinguir o que está te fazendo bem, o que está Uhum. te fazendo mal, o que está te trazendo conhecimento ou o que está te trazendo adoecimento, né? E os pais devem sim vigiar. A gente fala orar e vigiar, mas é Uhum. ter boas atitudes Sim. de supervisionar o que o filho está acessando. Uhum. Até um joguinho inocente tem elementos subliminares ali que estão trabalhando áreas nocivas do cérebro, num cérebro imaturo, inconsciente, que ainda não consegue discernir com clareza o bem e o mal e aonde se aplica essas forças que Perfeito. estão atuando em áreas neuropsíquicas do nosso cérebro. Uhum. Exato. Então, a mãe disse assim: meu filho tá viciado em jogos. E o vício dos jogos está levando ele à automutilação. Então, já está viciado em automutilação, Uhum. se ferindo. E já está desencadeando ideações suicidas. O que essa mãe vai fazer? Eu digo, traga ele para terapia, vamos tratar também a família, Uhum. porque às vezes a criança, o jovem, o adolescente é o sintoma de uma família desestruturada, com alguma questão ali a ser vista, e vamos remover os dispositivos eletrônicos do quarto da criança. Ah, mas eu não consigo. Então a família inteira vai ter que ter um horário de se desconectar. Ah, mas eu trabalho à noite. Então você se organiza, vai desligar o Wi-Fi, vai desligar a luz, vai tirar os computadores do quarto da criança, celular, tudo. Se você não consegue dar limite e regras claras, tem que dar para a casa inteira. Perfeito. Isso mesmo. Porque a questão da tecnologia, ela é sedutora. Ela vai sempre Sim, oferecer seduz algo a melhor. nós adultos Sim. que já estudamos e se Uhum. debruçamos sobre Uhum. essas áreas do conhecimento, que dirá uma criança que não corre Sim. mais, está Uhum. fechada naquele casulo, não vai para a Uhum. vida, não pratica esporte, não faz atividade física, não pega sol, e aí a mente vai trabalhando só em cima daquilo ali. E o que está no subliminar daqueles joguinhos que aparentemente são inocentes? Exato. Isso a É o gente meu tem. alerta, né? Sim, isso é muito, muito importante. Isso é um alerta muito importante, porque são problemas novos, Uhum, né? Um problema muito atuais. A gente também cita isso no nosso livro Mentes Artificiais. uhum, A gente toca bastante pesado nessa questão de que a família é a responsável por isso. sim. Né? Não adianta eu rotular uma criança com algum transtorno ou com alguma característica, ela é ansiosa ou ela é hiperativa, se eu não forneço o ambiente necessário para que ela se desenvolva de fato saudável, né? E sabe, Edu, tem pais que chegam lá no consultório e dizem assim: ai, doutora, mas o meu filho vai ficar brabo comigo, vai ficar Uhum. chateado, fica de cara amarrada e tal. Eu digo: pois é, mas tu prefere um filho bravo contigo durante um período e se mantendo vivo, Uhum. ou você prefere nutrir e ser conivente com um processo de adoecimento gravíssimo do teu filho? Eu prefiro que o meu filho fique brabo comigo Uhum. do Certeza, que eu ver o meu filho daqui um tempo morto certeza. ou numa doença que não tem mais volta. Uhum. Uhum. Então, é esse nível de consciência que a gente tem que trazer à tona até para os pais, para as pessoas, para as escolas, para a sociedade, que tem que ter regra e limite, sim.
todo excesso de qualquer coisa esconde um vazio afetivo, uma falta muito grande. Até o excesso de trabalho, até o excesso de comer algo muito gostoso. Se eu comer demais, vai me fazer passar mal, vai me dar uma dor de Sim. barriga, vai me estragar o estômago. Então, o excesso de qualquer coisa nos adoece. E a gente hoje vive numa sociedade de excessos, porque a falta está no vazio do afeto. A gente ainda não aprendeu a trabalhar no campo dos afetos, das emoções. Eu não posso sentir raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso ter medo. Meu cachorrinho sumiu e eu não posso ficar triste porque eu perdi algo. Oi, Vivenciar aquilo, né? Aquele aprender a momento. lidar com as dores. É para essa nossa jornada da vida. Exato. E aí onde eu me refiro à intimidade com as emoções, que a gente, de alguma forma, está perdendo isso, né? As gerações mais novas estão perdendo essa capacidade, essa habilidade Modelar de modelar as emoções, né? exatamente as nossas E emoções. sobre saúde mental em geral, Simone, na sociedade hoje, o que tem chegado no consultório, né? Que principais desafios emocionais, né? Tu citou vários aí, e na prática, lá, o que tu observas que as pessoas têm levado de fato ao consultório? Poxa, Edu, a gente está em pleno século XXI, né? E a gente vive a maior crise de saúde mental da história da humanidade. A maior crise hoje. A gente está vindo aí de uma era pós-pandemia, aonde eu acredito muito que tinha um ensinamento muito grande para a humanidade, que era um sacode, senhores humanos, acordem para a verdadeira vida, e poucos foram aqueles que despertaram, que acordaram na era pós-pandêmica. E o que acontece? Por que a gente vive a maior crise da saúde da mente? Porque a gente é escravo daquilo que uma sociedade ditou para a gente. Ou seja, a gente nasce, cresce, tem que se formar em qualquer área de profissão, tem que trabalhar, tem que ser provedor, tem que ganhar muito dinheiro e tem que conquistar cada vez mais e mais e mais. Um carro não está bom, eu tenho que ter o carro do ano. Uma casa não está boa, eu tenho que ter uma casa melhor, um apartamento melhor. Da forma como eu estou vivendo não é suficiente, eu tenho que estar sempre buscando mais, numa escravização inconsciente, numa busca desenfreada do ter, ter, ter. E a gente vai, ao longo dessa estrada da vida, se desconectando da nossa verdade, do nosso ser. Quem eu sou enquanto ser no mundo, enquanto um homem, enquanto uma mulher, enquanto um pai de família, uma mãe de família. E isso faz a gente adoecer, porque a gente não sabe mais lidar com o campo emocional. O que mais chega hoje no meu consultório são crises de relações humanas. A crise de sentidos e significados. É até tema de uma palestra que eu estou desenvolvendo. Então, assim, a maior crise dos sentidos e dos significados. A gente se equivoca com muita facilidade. Acha que está sentindo uma tristeza, já está no fundo do poço, não, já é uma depressão. A maior crise dos erros de diagnósticos. Todo mundo agora virou meio modismo, tem TDAH, todo mundo tem algum espectro de autismo, todo mundo tem uma depressão, todo mundo é bipolar, todo mundo tem uma crise de ansiedade. Então, assim, a rotularização de traços emocionais durante um momento estanque da vida. E aí vira diagnóstico. Ah, doutora, porque eu sou depressiva. Ah, porque eu sofro de ansiedade. Você não é a sua doença. Perfeito. Eu digo que toda doença, seja física, seja relacional ou até emocional, psicológica, ela está a serviço, senhoras e senhores, toda doença está a serviço de algo muito, muito maior. É um convite subliminar para a gente olhar como eu estou na vida. É como se eu olhasse para a minha postura aqui. Eu estou numa postura elegante ou estou me adoecendo? Perfeito. E, Simone, eu comparo até, tu falou aí eu vivo baseado no que eu acho que eu tenho.
É ansiedade, é depressão, é burnout, enfim, todas essas comorbidades emocionais. Eu comparo isso, vou fazer uma analogia aqui com as sociedades politeístas antigas, onde existia um Deus para cada coisa. E essas sociedades depositavam todas as suas más inclinações e iam lá naquele Deus, determinada data, levavam uma oferenda e ali morria toda a culpa. Né? E é como se eu usasse hoje essas doenças, essas comorbidades. Isso eu estou falando para quem de fato não tem e para quem se rotula, Como né? a doença, Como né? a doença e não como alguém que está vivenciando aquele momento Aquela da doença, experiência. né? Então a gente recebe muitas pessoas com essas características. Eu quero que a culpa seja da doença. Né? Tudo que eu fizer a partir de hoje é baseado na doença, ou seja, eu estou me eximindo das minhas responsabilidades, inclusive da responsabilidade de me curar, porque eu quero permanecer naquele estado ali, porque de alguma forma é confortável. Então, a analogia com os deuses é assim: eu estou sempre levando uma oferenda para essa doença, ou seja, estou sempre exaltando ela para que ela permaneça ali e eu continue na minha posição. Uhum. Isso aí é bem bacana o que tu traz, porque assim, é um movimento de nutrição da dor. Eu continuo ao longo da vida nutrindo a minha condição de vítima e de doente, porque a gente se acomoda na zona de Uhum, desconforto da dor, do vitimismo, porque aí alguém sempre vai cuidar de mim. E é legal o ponto que tu traz, Edu, porque a maioria das pessoas chega terceirizando, uhum, né? Aqui tu falou na culpa. Ah, porque eu sou assim. Muitos clientes chegam lá no consultório e dizem, doutora, mas tu não sabe. Eu sou assim porque lá, quando eu era pequena, eu fui vítima de uma violência. Eu sofri tal situação na minha vida, ou meu pai me abandonou, ou eu venho de um lar onde eu tinha o pai alcoólatra, violência, muita traição, e por isso que eu sou essa pessoa. Ok. Quem nunca uhum. passou por situações adversas na vida? Sim. Mas aí é que está a grande sacada do processo terapêutico profundo, que é um convite para você olhar para suas dores, para os seus traumas, para a sua história de vida e dizer: o que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Ok, você foi vítima de um abuso, Uhum, de uma violência, de um abandono, de uma situação traumática, ok. Mas você vai arrastar isso para o resto da sua vida? Ou você vai perguntar: para que eu precisei passar por essa e essa situação? E que aprendizados eu posso extrair dessas dores mais profundas da minha vida? Eu tenho uma frase que diz assim: o que eu faço com aquilo que fizeram comigo é o primeiro passo da minha cura. O que eu faço com aquilo que fizeram comigo me liberta e me cura. Então, tem clientes que preferem estar abraçado com aquela dor, com aquela mágoa, com aquela raiva para o resto da vida. E aí ela atrai magneticamente, já falando até num campo mais energético, linhas de tragédias, de sofrimento, de escassez, de passar trabalho, de dificuldade, né? Mas não sabe por que, que a vida é sempre aquele caos. O uhum. que tu não está querendo soltar ou ressignificar ou aprender, extrair aquela lição daquela dor Sim. e virar a página e ir para o próximo nível da tua vida? Então as pessoas ficam presas, nutrindo. Então assim, ó, enquanto tem um ser humano remoendo uma mágoa, não liberando um perdão ou o auto perdão, porque às vezes não é nem o que fizeram comigo, é o que eu faço daquela tragédia. Uhum. E isso, eu digo assim, um paciente perguntou assim, Simone, por que que tu diz que a gente adoece com excelência? Eu disse, porque é muito mais fácil a gente se Tá manter entregue. naquela
terceirizando a responsabilização das minhas dores para aquele fato que aconteceu lá em 1900 e antigamente foi no passado, eu arrasto aquilo para a vida, do que eu libertar, entender o que aquilo significava. Não é o por que eu sou uma pessoa tão boa e estou sofrendo? Por que eu nunca machuquei ninguém e estou aqui doente? Por que? Eu não entendo, Deus. A posição de vítima. Por que eu não é o porquê? Pergunta errada, galera. É o para que eu estou ainda sentindo essas dores? Para que eu precisei passar por essas situações na minha vida e que tipo de lição eu trago daí? Quando tu faz isso, Edu, eles fazem isso aqui, ó. Sim, o peso. Nossa, era isso? Então, era sobre isso. E aí a pessoa vira a chave, faz insight, libera uma chuva de insight dentro da mente, e aí começa a ressignificar a sua própria história, as suas próprias dores, e dali a vida se abre para o famoso universo de infinitas possibilidades, porque tu não está mais alimentando as tragédias da sua vida. Tu está seguindo para um novo destino, para uma nova fase, reconciliando, fazendo as pazes com os nossos algoz, com os nossos agressores e até consigo mesmo. Porque às vezes nós somos os algozes, os agressores, nós também ferimos. Fomos feridos e vez ou outra ferimos também, somos reativos, né? Para se defender ou para não sofrer, a gente desenvolve um padrão de comportamento de reatividade. Bateu, levou. Sim. Toma lá da cá. Isso. Né? Eu costumo atuar como psicoterapeuta sempre num enfoque com o paciente. Claro, tem diversas formas que o paciente chega na clínica, né? Tu bem sabes. E às vezes precisa de um acolhimento maior, às vezes já vem com uma certa consciência. Mas o que eu sempre procuro despertar no paciente é a habilidade dele tomar o protagonismo, porque isso tudo que tu falou é exatamente o contrário. Ele está permitindo que aquela situação comande a vida dele, né? Que ele vá seguindo de acordo com o quê? Com a evolução de uma doença ou a evolução da emoção relacionada a um trauma anterior. Então eu vou permitindo que aquilo tudo me controle. Né? E aí, mais uma vez, eu toco naquela frase lá, intimidade com as emoções. Se eu não tenho a intimidade com as emoções, elas vão despertar a hora que elas bem entender e vão me fazer reagir da forma como elas são e não da forma como eu quero que seja. Então, isso contribui para o adoecimento da saúde mental. Então, o que tu falou é muito, muito rico aqui, né? Espero que as pessoas que estejam ouvindo se consigam, de alguma forma, trazer isso para suas vidas, colocar dentro de casa isso, em conversas, que a sociedade precisa de diálogos mais edificantes, e isso vai passar invariavelmente na saúde mental. Vai passar, a gente vai precisar olhar, então vamos olhar agora antes que a gente seja obrigado. E, Simone, a gente, né, tu falou de vários transtornos aí, né? A gente tem visto principalmente a questão da ansiedade, do estresse, da depressão. E isso desencadeia muitas coisas, o burnout é uma das coisas. Como é que tu enxerga esse fervilhar de transtornos dessa magnitude hoje nas pessoas, na sociedade? Então, de novo, é mais um convite para a gente parar tudo e olhar para cá. Eu digo que tem um órgão dentro da gente que ele é fantástico. O nosso coração. O nosso cérebro, muitas vezes, ele é o processador, né? Ele não dá conta de processar tudo o que acontece, mas quando tu traz para dentro do coração, ressignificando todas as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente bota um quantum de energia, de ressignificado diferente. Então, todas essas doenças que hoje está explodindo aí na humanidade, é um convite para a gente parar tudo e dizer assim, para onde estamos indo, para onde estamos caminhando, o quanto perdido de nós estamos, de nós mesmos, né?
Eu só vou ser feliz. Hoje mesmo atendi uma cliente, quando eu casar, quando eu tiver constituída a minha família, quando eu tiver aquele patamar social estável na minha vida, eu disse, mas qual é a garantia que quando você ter tudo isso organizado, bonitinho na sua vida, você vai ser feliz? Uhum. Você sabe de verdade se você vai estar vivo amanhã? Você sabe de verdade qual é o dia da tua morte? Você sabe qual é o dia que tu vai ter uma doença, seja ela qual for? A gente não sabe. Então ainda somos uma humanidade que vive presa nos véus das ilusões. Eu só vou ser feliz quando, ou no e se eu tiver aquele marido, e se eu casar, e se eu tiver aquele dinheiro, e se o meu filho fizer isso, e se eu tiver aquele carro, ou quando. Isso é a maior. Isso que nos faz adoecer. Por isso que uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, por exemplo, ela está vivendo num futuro que não existe. O 2030, eu nem sei se eu vou estar lá. O que eu tenho hoje? O dia de hoje. O dia que a gente está aqui, nesse podcast, nessa conversa maravilhosa. Hoje tem que ser o melhor dia da minha vida sempre, o dia extraordinário. Então, todos os transtornos ansiolíticos, ansiedades, estão me levando para um lugar que não existe. Eu sofro por antecipação. E por isso eu tenho a minha famosa frase: adoecemos com excelência, porque o problema nem existe, eu já estou sofrendo. Eu nem casei, eu nem sei se aquele é um bom marido, nem sei quantos filhos eu vou ter, nem sei se eu vou chegar naquele patamar de social que eu quero, aquela fama na minha carreira, e eu já estou sofrendo. É ilusão. Ou então, os depressivos. Os depressivos estão presos lá no passado, porque um dia fizeram isso comigo. Porque ele não está vivendo nesse aqui, nesse agora. O único momento que a gente tem 100% é o aqui e o agora, é o momento de presente. Quem vive preso nas dores do passado, com certeza está nos transtornos depressivos. Quem está projetando a vida no futuro está nos transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade abrem um leque de subtranstornos que são as compulsões, os vícios, as carências, porque tenta tapar buraco afetivo. Então, toda compulsão tem um transtorno de base, que é o transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade te convida a descer mais um degrau, que é: por que eu estou sentindo isso? Por que eu não quero olhar para a causa original disso? Entende? Então, é um transtorno que abre outro, que abre outro, que abre outro, que me deixa adoecido na minha forma de estar na vida e me comportando e me relacionando. Então, eu não sou uma boa pessoa no trabalho, porque eu vivo depressivo ou irritado, ou reativo, ou ansioso, ou estressado, e o maior nível na escala do estresse leva ao burnout, que é aquela explosão, né? Eu estou cansado no trabalho, eu chego em casa, eu explodo com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, ou então eu estou muito cansado e vou para o bar, e aí começa a bagunça geral. Sim. Por isso que hoje a humanidade, estando perdida de si mesma, ela adoece com essa excelência na vida. Desconexão total. E aonde que a gente está preso? Nos cárceres invisíveis das nossas ilusões, projetadas em tempo e espaço que não é o real. O que a gente vê hoje, Edu? Vamos lá, pessoal. Vai num restaurante, vai em qualquer lugar, tá todo mundo com a sua, tá todo mundo com a sua tela. Tarará, no restaurante, não tá olhando nos olhos como nós estamos aqui, um olhando no olho do outro, conectado 100% na nossa conversa. Tá todo mundo olhando na tela, correndo o dedinho. Na escola, no cinema, numa sala de espera, no ponto de ônibus, no aeroporto, em qualquer lugar, tu vê todo mundo assim. A gente não consegue ficar um segundo parado apreciando uma paisagem, que seja o trânsito na rua,
Contemplação. andando pela calçada e vendo o sol, a chuva, nos conectando com os nossos 5 ou sexto sentido. Uhum. A gente está na geração Sim. zumbi. Uhum. Isso se reflete muito, a gente percebe muito isso refletido nas relações, né? Do quão rasas estão as relações, seja as relações de família, as relações amorosas, as relações com os nossos filhos. Uhum. A gente percebe muito esses exemplos que tu deste, no restaurante, na rua, no shopping, as pessoas não interagem, né? Aquela sensação que é de hiperconectividade, é a mesma coisa, né? A porta fechada do adolescente, mas uma janela enorme para não sei o quê, e ali a pessoa que está do meu lado, talvez meu filho pedindo um momento que seja simples ali, de uma conversa, de um olhar, de uma bola, de uma brincadeira, ou só da presença, mas eu não consigo estar ali. Então, a gente está percebendo essa desconexão das relações, né? As relações mais profundas. Como é que tu enxerga isso hoje? Como é que tu percebes isso? Olha, vou te trazer até um exemplo bem concreto e para o público, para o nosso público também, que aconteceu esses dias. Como eu também trabalho em ambiente hospitalar e agora voltei a atuar no setor de Uhum, maternidade, há muito tempo atrás aconteceu uma cena que me chamou a atenção. A nossa vida afetiva, ela nasce no toque, no afeto. A gente é gerado dentro do ventre da nossa mãe, no útero materno. Imagina, envolvido num bolsão de água, escutando todos os barulhos da nossa mãe, o coração dela, o que ela sente, as dores. A gente fica ali 9 meses num contato físico. O universo afetivo e emocional ele começa com um toque. Hoje as crianças elas estão cada vez mais se distanciando do toque afetivo, do toque. Não me abraça, não me toca, não chega perto, dificuldade em olhar nos olhos, em dar um uhum, beijo, um abraço, sentar com o teu filho no colo, fazer um cafuné, um carinho, abraçar a esposa, o marido, a gente está com dificuldade no toque. E aí, esse exemplo que eu quero trazer foi assim. Eu estava lá no meu setor de trabalho, há muito tempo atrás isso aconteceu, e uma mamãe acabou de ganhar o seu bebezinho, uhum, recém-nascido, estava ali no berço. E o bebê, Edu, chorava compulsivamente, de estar assim esgoelado, roxo, e a mãe com o celular correndo. E o bebê ali uhum, chorando, tinha acabado de nascer, fazia algumas horas de vida, e a mãe ali. E eu cheguei perto da mãe e disse: Ô mãezinha, hello, você não está vendo o seu bebê chorar? Ele acordou o quarto inteiro, o corredor inteiro do hospital. Tu não está ouvindo, vendo o teu bebezinho. Ele já saiu da tua barriga, ele está aqui uhum. fora. Tu não está vendo ele chorar? Ah, é. Eu disse: larga um pouquinho o celular Sim. e olha para esse ser que está aqui, que acabou de chegar. Ele não está mais dentro de você, ele já chegou na vida. Larga, quase que eu falei, né, um palavrão aqui, larga esse celular e olha para o seu bebê. Porque quando nasce um ser humaninho, uma criança, nasce também dentro de ti uma mãe. E olha a prisão invisível que essa mãe estava. Ela não percebeu que o bebê estava gritando aos prantos de chorar. Ela estava presa onde? No sentido visual, na Uhum, tela do sim. celular, que era um padrão de vício que ela tinha ali. E a criança esgoelada chorando do lado. Poxa, Edu, isso é um exemplo assim concreto que acontece. Às vezes o casal está ali, a família está numa sala assistindo um filme, todo mundo com seu celular, com seu aplicativo ali, e um não olha no olho do outro, não conversa com o outro. A gente está virando escravo da tecnologia que é fantástica, Uhum. nos lança para o mundo. Esse podcast a gente pode, sei lá, daqui a alguns Compartilhar. anos não estar mais vivo aqui Uhum, e ele ainda está sendo visto e ouvido por alguém e transformando vidas. uhum. A gente pode nem estar mais vivo aqui, mas o que a gente Exato. deixa, o nosso legado, pode, uma palavra, um Uhum. ponto de vírgula, pode estar transformando vidas, pode estar salvando vidas para além de nós. Então, esse é um convite para a gente dizer a quem nós estamos nos tornando escravos hoje. Uma tecnologia que é fantástica,
nos lança para o mundo, mas também nos escraviza. Sim, e a gente percebe também, esse teu relato é impressionante e infelizmente comum, está se tornando muito comum. E além disso, a gente percebe também acidentes acontecendo por causa No da dispersão trânsito. no trânsito, relações se dissolvendo em função do descompromisso, do descomprometimento, e daquela ideia que eu preciso estar hiperconectado para produzir, para trabalhar, né? E a gente sabe que isso tem limites. Então, as pessoas estão ficando rasas nesse sentido, né? Utilizando de fato a tecnologia de uma maneira muito ruim. Eu acho que a gente está virando até um produto numa vitrine ou um cardápio. Uhum. Hoje, tu falou do tema relações humanas, né? Hoje em dia, tu abre qualquer aplicativo e existe um cardápio de seres humanos onde eu vou escolher o que eu vou me alimentar hoje, de quem que Uhum. eu vou escolher aqui Sim, sim. para Para viver uma consumir. experiência hoje para Isso, consumir. Então, o isso. ser humano ele se torna um cardápio. Uhum. E cadê o valor? Cadê o ser? Por isso que a gente vive tanto vazio nas relações afetivas, no campo afetivo, sabe, Edu? Uhum. Porque a gente vira um subproduto de nós Sim. mesmos. E por que eu viro um cardápio? Porque tem alguém que consome. Tem alguém que se vende e Uhum. tem alguém que consome. Sim. E aí os vazios afetivos da humanidade estão nos adoecendo em larguíssima escala. Eis que estamos vivendo a maior crise mental da história da humanidade. Viramos subprodutos de vários níveis, de vários preços, e cada um escolhe o que quer consumir hoje. Sim. Consumimos o que? Seres humanos? Sim, O tempo todo. infelizmente. O tempo todo, de Por isso diversas que eu formas. digo, o que eu escolho modela a minha vida. Eu posso escolher o que eu vou beber, um copo de água, o que eu vou comer, com quem eu me relaciono, que livro eu vou ler, que programa eu vou assistir, que podcast eu vou me alimentar, que tipo de pessoas eu quero ao meu redor. Isso te leva ou para a cura ou para o adoecimento. Saber fazer escolhas mais sábias, Sim. mais conscientes. Uhum. Senão a gente fica escravo desse Sim. E é subproduto. fácil ficar escravo, né? Uhum. Eu sei que é uma pergunta desafiadora, mas essa é a ideia. Vamos lá. Como é que a gente simplificaria numa dica ou num comentário? Como é que eu trago essa mais qualidade de vida para minha saúde mental na minha rotina do dia a dia? Porque eu estou imerso nisso tudo. Eu estou imerso nos meus afazeres, na minha agenda de trabalho, na minha agenda com a minha família. Como é que eu faço para ter saúde mental dentro dessas esferas, para eu transitar com protagonismo dentro dessas esferas? Tem resposta curta e resposta longa. Vamos para pragmática É aqui, isso. para curta. Já que a gente trabalha muito, a maioria dos seres humanos hoje está numa escravização do trabalho, do seu labor. Uhum. A dica que eu dou é se coloque na agenda, pelo menos 1 hora por dia, uma vez por semana. É o mínimo. Se desligue de tudo quanto é Terapia. tecnologia e tela, se desligue e vá para um canto da natureza que tenha afinidade com você. Uma praia, uma grama, um rio, uma cachoeira, uma pracinha que seja um local de natureza, faça aterramento, tire o seu calçado, põe o pé na terra, na grama, no mar, na areia, faça aterramento, faça conexão com a natureza, porque ela é drenadora das energias mais pesadas, ela drena o estresse, isso já é comprovado cientificamente. Tenha contato consigo mesmo 5 minutos. Enquanto você está lá no banheiro, antes de escovar o dente, fazendo as suas necessidades, 5 minutos de respiração, de olhar para dentro. Assim como a gente escova os dentes todos os dias, toma banho todos os dias, as pessoas, né, mais asseadas, faça a sua higiene mental. 5 minutos, tire. No meio do trabalho, vá para um cantinho, vá para o seu banheiro, vá para uma sala de estar, vá para uma janela que tem um sol, uma chuva, uma estrela e respire. 5 minutos, se coloque na sua agenda. E aquelas dicas bem básicas que todos nós sabemos e não fazemos.
tome água, se alimente adequado, durma bem e tenha boas relações, boas conversas físicas, olhando nos olhos, se Uhum. abraçando e não só nas telas. Porque o sentido que mais aprisiona a gente hoje é o sentido da visão. Nós temos 5 sentidos, né, Edu? Mas a visão é um que ele passa na frente de Uhum. todos. Só que a gente, quando o próprio globo ocular, para a gente ver, a gente cria uma imagem dentro do cérebro daquilo que a gente acha que está vendo. Uhum. E hoje a gente vive isso, a gente é Isso. escravo dessa distorção A gente fantasia muito. de coisas. Uhum. Então, dicas bem simples, bem básicas, mas se aplicadas, né? Sono bom, de boa qualidade, sono reparativo, a atividade física, relações verdadeiras. Seja honesto primeiro com você, amor próprio, autoconhecimento. E agora, já puxando sardinha para nós, terapia, Muita terapia. extremamente necessária. E terapia não é só para quem está doente, é para todo mundo que quer estar se desenvolvendo na sua jornada da vida. Uhum. Ótimo. E a gente encaminhando aqui pro final, Simone, que mensagem tu pode deixar, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para trazer de fato essa reflexão, né, para fazer essa provocação de olhar para a saúde mental, de olhar para si, de, como tu falou, reservar o tempo para si na agenda. E o que essas pessoas podem fazer por si agora, nesse momento? Poxa, como a gente vive a era da geração Z, que eu digo geração zumbi, onde nós somos mortos-vivos dentro de nós mesmos, porque a gente passa boa parte da vida no piloto automático, eu queria chamar a atenção aqui, na minha mensagem sinal, para 2 tipos de suicídio. Existe aquele suicídio onde a pessoa vai lá e busca alguma coisa para exterminar sua própria vida. E existe o suicídio inconsciente e silencioso, onde a gente morre todo dia um pouquinho. Que a gente está, segundo a psicanálise, na punção de morte. Todo dia eu tenho padrões de comportamentos, é como se em gotas homeopáticas eu caminhasse para a minha própria morte. E esse suicídio ele pode levar 70, 80 anos. Ele é tão trágico quanto aquele que a gente extermina num único movimento. Então, o que eu quero chamar a atenção? Se ame mais, se respeite mais, se apaixone por você mesmo. Você tem o maior valor diante da vida e você é importante para a vida. Embora você possa imaginar que a sua vida seja um caos, alguém no mundo precisa de você. E você precisa de você. Você não está sozinho. O maior ato de coragem, como tu falou lá no início da nossa conversa, é dizer, ok, eu estou mal e eu preciso de ajuda. Esse é o maior, é os 50% de qualquer processo terapêutico. Então, assim, você não está sozinho. Então, tome consciência da sua dor, abrace ela, busque ajuda, faça as pazes com você mesmo e saia desse modo zumbi, onde a gente vive no automático durante 80, 90, 100 anos, de forma triste, adoecida, porque a vida vale a pena e você vale a pena também para a vida. Perfeito. E, como tu falou antes, busque ajuda, né? Uhum, Busque terapia na questão da depressão, da ideação suicida, tem o CVV também, uhum, 188. Então, te agradeço muito, Simone, por esse momento tão necessário. Eu acho que uhum. foi uma conversa muito necessária. Eu acho que as pessoas precisam aproveitar muito os momentos dessa conversa, porque é para elas, é para Uhum, todos nós. A preservação da saúde mental, porque a preservação da saúde mental preconiza a própria humanidade, a própria preservação da humanidade. uhum. Esse aprofundamento em mim mesmo e sair dessa situação rasa das relações, que eu possa me aprofundar, que eu possa filosofar mais nos cafés da manhã, nos cafés da tarde, com a minha Isso. família,
com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, enfim, com todos. Então, nós agradecemos muito. Esse foi mais um episódio do Neurotelas Podcast, esse espaço que a gente pensou justamente para isso, falar sobre comportamento, sobre relacionamentos, o nosso relacionamento com a tecnologia e o comportamento da sociedade em geral. Muito obrigado, Simone. Tá sempre convidada a voltar. Tá, joia. Eu que agradeço e a todo o público que vai se beneficiar desse podcast. Maravilha, Obrigada. obrigado.